Paz do Senhor, igreja. Hoje estaremos dando início à nossa lição de número 17 da nossa revista Tão Grande Salvação. O título da nossa aula de hoje é Segurança, podemos ter certeza da salvação? O texto base da nossa aula de hoje está em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência, culpa, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Na aula de hoje, vamos ser capazes de esclarecer qualquer dúvida que tenhamos a respeito da própria salvação. Seremos capazes de motivarmos a buscar ou a desenvolver a própria salvação. Seremos capazes de tomar posição junto a Cristo definitivamente. Amém? Trataremos de 3 pontos nesta aula: presunção, dúvida e plena certeza da nossa salvação. Muitas pessoas não têm certeza da salvação. Não sabem se foram perdoados de seus pecados, não têm plena certeza que irão para os céus. E, portanto, não têm plena certeza da fé. O que é esses 4 tópicos que eu acabo de citar? São as dúvidas, né? Temos também, ou você é aquele que acredita que é crente e não é. Então é uma indagação. Ou você é aquele que acredita que é crente e não é. O que temos aqui? Presunção, né? Mas aquele que anda conforme Cristo nos ensinou tem fé e é um verdadeiro cristão. Isso é o quê? A plena certeza de nossa salvação. Presunção. Significado de presunção. Suposição que se tem por verdadeira, opinião demasiada, boa e lisonjeira sobre si mesmo. Ainda, ato de presumir ou de se presumir, julgamento baseado em indícios, aparências. A Bíblia nos traz alguns exemplos, né, de presunção. Exemplo de pessoas que pensaram que eram salvas, mas de fato estavam enganando a si mesmas, né? Temos a parábola do fariseu, que está no livro de Lucas, capítulo 18, versículos do 9 ao 14, que diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo de maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O que temos aqui, né, neste versículo? O fariseu não foi ao templo para orar a Deus, mas para anunciar a bondade própria a todos quanto pudessem ouvir. No entanto, o cobrador de impostos foi para reconhecer seus pecados e clamar a Deus por misericórdia. Você vê, né? Um confiava em si mesmo e não hesitou em se aproximar-se a Deus, mas faltou-lhe o quê? O coração quebrantado. Aquilo que o publicano tinha, né? Coração quebrantado e arrependido, enquanto que o fariseu não, né? Ele ficou proferindo o que ele achava que seria vantagem, que seria benefícios a ele. Na verdade, não é por este caminho. Temos também o judeu, que está lá no livro de Romanos, no capítulo 2, versículos 17 a 23, que diz assim: Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios,
mestre de crianças que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? O que a gente tem aqui, né? Paulo explicando aos judeus que eles precisavam obedecer à sua lei, não apenas ensinar os outros sobre elas. Os judeus conheciam tão bem a lei que aprenderam a tolerar os próprios erros enquanto criticavam os alheios, né? Então, quer dizer, eles pregavam uma coisa e não faziam aquilo que eles pregavam, né? Eles ensinavam a lei, mas não seguiam as leis. Outro exemplo, os professos, que está lá no livro de Mateus, capítulo 7, nos versículos 21 a 23. Vou abrir aqui em Mateus 7, 21 a 23. Diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais as iniquidades. É complicado. Nem todo aqui, o que esse versículo traz para nós? Que nem todos aqueles que chamarem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Não basta ter a evidência de expulsar demônios, de fazer boas obras, de falar a palavra, né? Na realidade, o que a gente precisa é viver, é fazer a vontade de Cristo, né? Seguir um caminho diferente. Não basta a gente estar ali evidenciando, né, aquilo que a gente faz segundo a nossa vontade, né? Achando que fazendo boas obras entraremos no reino dos céus. Na realidade é muito ao contrário, né? A gente precisa fazer o mais simples, que é viver a vontade de Cristo. Ainda outro exemplo, as 10 virgens, que está no livro de Mateus, capítulo 25, do 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. Eu não vou estar lendo para vocês os versículos, eu vou trazer um resumo aqui do que diz nos versículos, tá bom? Essa é a parábola que se refere a um casamento. Naquela época, no dia do casamento, o noivo ia à casa da noiva para a cerimônia. Então, os nubentes, em um grande número de convidados, dirigia-se à casa do noivo, onde se realizava uma festa, que geralmente durava uma semana inteira. As 10 virgens eram damas de honra que esperavam para juntar-se aos convidados, a fim de participar da festa. Mas na parábola, devido à demora do noivo, 5 delas ficaram sem óleo para suas lâmpadas. Quando conseguiram comprar o óleo necessário, já era tarde demais. Não puderam unir-se aos outros na festa. Isso significa que quando Jesus voltar para levar o seu povo para o céu, devemos estar prontos. A preparação espiritual não pode ser comprada, emprestada no último minuto. O nosso relacionamento com Deus é pessoal e individual, pertence somente a cada um de nós. Ou seja, a gente tem que estar pronto, né? Sempre pronto, para não ficar de fora, né? Na hora que Jesus voltar, a gente tem que estar ali, preparado para a volta dele, né? Em resumo, há pessoas que esperam a volta de Jesus, mas não estão preparadas, e na hora da volta dele ficarão de fora. Dúvida. Dúvida é o contrário da presunção, né? Dúvidas são coisas contrárias à presunção. Alguns não têm a plena certeza da fé. Por quê? Falta sinceridade no coração, não estão próximos de Deus, estavam no caminho e de repente começaram a ter dúvidas. Será que sou crente mesmo? Quer dizer, pôr em xeque, né, a salvação, pôr em xeque
que aceitou a Jesus, pôr em xeque que foi realmente perdoado dos pecados, né? Não é questão nem de pôr em xeque, mas de duvidar que realmente ele fez dessa forma. Também falta de conhecimento de palavra, resultado de frieza de coração, de esterilidade espiritual, de fraqueza em testemunhar. Acho que esse é o mais agravante, é o que nos leva mais a duvidar, né? A gente, quando não tem conhecimento da palavra, a gente não tem base. E sem base, a gente fica em dúvida, né? E a dúvida nos traz isso, né? O afastamento de Deus, né? A gente fica afastado da comunhão de Deus. Dúvida é uma situação muito comum, né? Embora a gente acho que na Bíblia a gente não vai encontrar, mas a gente encontra sim. Primeiro aqui que a gente traz é Pedro, né? Em Mateus, capítulo 14, 31. Pedro, que se tornou um grande líder, né? No início foi repreendido por Jesus. Homem de pequena fé, por que duvidastes, né? Também tem o exemplo de Tomé, que está lá no livro de Jó, do 20, capítulo 20, versículos 24 a 29. É o maior exemplo de um discípulo que duvidava, né? Tomé duvidava de tudo, né? Tem aquele ditado, só acredito vendo, né? Que Tomé agia mais ou menos assim. Não sejas incrédulo, mas crente. Mas se temos no meio das nossas dúvidas um amor por cristão como de Tomé, como Tomé tinha, então chegaremos à mesma confissão: Senhor meu e Deus meu. Também temos os primeiros crentes de Antioquia, que está no livro de Atos, capítulo 11, versículo 23, né? Traz lá Barnabé. Ele exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem ao Senhor, porque reconheceu que eles tinham a tendência de vacilar na fé. Causas de dúvida. O que nos leva à dúvida. Um começo falso. O que seria esse começo falso? Aceitar a Jesus, levantando a mão, podendo ter sido influenciado por pressão psicológica de um amigo, de um parceiro, de uma namorada, enfim. Ali no ato de aceitar Jesus, a pessoa fazer esse ato sem plena convicção do que está fazendo, do que é realmente aceitar Jesus, né? Então isso traz um começo falso que gera dúvida mais para frente, né? Uma falsa ideia da vida cristã. O que é isso? A gente achar que quando a gente aceita Jesus está tudo resolvido, né? Aceitei Jesus, não vou ter mais problema nenhum, minha vida vai ser um mar de rosas. E na verdade a gente sabe que não é assim, né? Que a gente aceita Jesus, o que muda é que a gente vai ter Jesus ao nosso lado, intercedendo por nós, o Espírito Santo nos ajudando, nos levantando, nos guiando, né? Mas não quer dizer que está tudo resolvido. Fale em compreender a base de nosso perdão. Entender que o perdão vem da imerecida graça de Deus. Não sou mais crente. Perdão é algo constante. O sangue de Jesus Cristo continua a nos purificar de todo o pecado, né? Então aqui é entender a base do perdão, né? Mesmo quando a gente peca, a gente é agraciado, né? A gente fala da graça imerecida, né? A gente não é merecedor daquela graça, mas Deus nos perdoa, né? Ele nos concede essa graça. Então, mesmo pecando, nós seremos perdoados, nós estamos dentro da graça de Deus, né? Falha em arrepender-se do pecado, falta de plena confiança pelos pecados não confessados. Não confessar os pecados vai contra a palavra de Deus. Foi assim com Davi. Então, falha em arrepender-se do pecado, né? A gente está no mundo. O mundo é do pecado. Então, a gente pode incorrer em pecados. Mas o que a gente deve fazer de imediato? Confessar o pecado. Se arrepender do pecado. Entregar a Deus aquele pecado e continuar, né? Muitas vezes isso nos gera dúvida. Eu pequei, então eu não sou mais crente? Perdi a confiança plena?
Não, negativo. A gente tem que ter uma conduta, né? Como diz a palavra. A gente se arrepender, entregar a Deus e tentar não pecar mais, não incorrer no mesmo erro. Fale em apropriar-se dos meios da graça. Deus mostra os meios que podemos abençoar a alma. Negligenciar a leitura da Bíblia, a oração e os cultos na igreja. Isso vai o quê? Esfriar a fé e duvidar da salvação. Lá no livro de Hebreus, capítulo 10, 25, fala sobre isso, né? Então, falta em apropriar-se dos meios da graça, né? A gente não pode, né, deixar de ler a Bíblia, deixar de estar em oração, em espírito de oração sempre. A gente não pode deixar de prestar culto na igreja, né? Deus está sempre com a gente, né? A palavra fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, lá ele estarei. Mas ele também fala que a gente tem o dever de prestar culto na igreja, né? Que a gente tem que fazer parte de uma comunidade, né? Para estar louvando, para estar lendo a palavra, para estar frequentando uma escola bíblica, enfim, se aproximando cada vez mais de Deus, né? E dessa forma se apropriando da graça. Amém? Plena certeza da nossa salvação. Aqui está o aspecto positivo desta lição, né? O mais importante, né? A plena certeza da nossa salvação. Podemos ter plena certeza da nossa salvação? Sim, podemos, como vimos até aqui. Por que podemos ter a plena certeza da salvação? Promessa de Deus, porque a perfeição da obra de Cristo, o testemunho do Espírito Santo. A gente vai estar vendo esses 3 tópicos, né? Que nos dá a plena certeza da salvação. As promessas da palavra de Deus declaram a nossa salvação. A Bíblia não dá margens para presunção ou dúvidas, né? Lá no livro de João, capítulo 3, versículo 36, diz assim: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Também em João, no capítulo 10, versículo 28 e 29, diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Também no livro de João, no capítulo 5, versículo 13. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. A perfeição da obra de Cristo assegura a nossa salvação. Quanto Cristo morreu na cruz, pagou por todo o nosso pecado. Isto foi perfeito e completo. Não teve erro, né? Isso não foi por acaso. Foi obra de Deus. Era o plano de Deus. Era o projeto de Deus. Cristo morreu na cruz por nós, para livrar-nos nós de todos os pecados. E a gente tem que ter certeza disso, jamais duvidar disso, né? Cristo morreu por nós. Isso fazia parte do plano de Deus da salvação. Todos nós, no livro de Isaías 53, capítulo 53, versículo 6, diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Romanos, no capítulo 5, versículo 10, diz assim: se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Fica claro, né, para nós, que Cristo pagou o preço por nós na cruz, né? Um preço que não era para ele pagar. Quem tinha que pagar era quem? Éramos nós. Mas nós não tínhamos capacidade para pagar esse preço, né? E o plano de Deus foi perfeito, né? Amém? O testemunho do Espírito Santo no íntimo confirma a nossa salvação. Aqui o que a gente vê? O terceiro garantidor, né? O Espírito Santo, a terceira pessoa, né? Ele nos acompanha para verificar nossa chegada segura nos céus.
nos ajuda e opera em nós para chegarmos aos céus e para ficarmos na presença do Pai. Em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não seremos, somos, né? Então o Espírito Santo, o que é? O garantidor, né? É a terceira pessoa, né? Que Deus deixou para nós, Jesus Cristo deixou para nós, para estar nos acompanhando, para estar nos guiando, para estar nos conduzindo, nos aconselhando, né? E nos levando até Deus, até o último dia. Agora vem uma palavra, né? Que diz assim: e agora? Pecamos? O que acontece quando pecamos? Perdemos a salvação? Qual a resposta para isso? A indagação: e agora? Pecamos? O que fazemos, né? O que acontece quando pecamos? Estamos destituídos da glória, da salvação? A resposta, qual é a resposta? Não, de jeito nenhum. Quando um filho briga com o pai, o que acontece? Que vem um exemplo, né? Dentro da família. Quando o filho briga com o pai, ele continua sendo filho, ele não deixa de ser filho, jamais vai deixar de ser filho. Mas o que acontece no ambiente? O ambiente da casa fica carregado, né? Fica aquele mal-estar, aquele tumulto, aquela situação desagradável, mas o filho jamais vai deixar de ser filho, né? O mesmo acontece quando pecamos, nossa comunhão com Deus fica afetada. Quando a gente peca, a gente se distancia de Deus, né? Deus é Pai, Ele não nos castiga, mas Ele, quando a gente está em pecado, Ele deixa de nos abençoar, né? Então, quer dizer, a nossa relação com Deus fica afetada, né? E o que a gente deve fazer nesse momento? Restabelecer a comunhão. Fazendo o quê? Pedindo perdão, né? Entregando a Deus, confessando a Deus o nosso pecado. E como já foi explicado lá atrás, somos imerecedores da graça, mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos perdoa sempre. A gente não pode duvidar disso, a gente tem que ter certeza do perdão de Deus. E a cada pecado que cometemos, entregar o pecado nas mãos de Deus, orar, pedir a Ele reconciliação, pedir a Deus que Ele entenda a nossa posição e que a gente não vai cometer mais aquilo. Amém? Conclusão da nossa lição. Conclusão que traz aqui na nossa revista diz assim: a Bíblia contém tanto encorajamento quanto avisos, por isso não devemos vacilar com dúvidas e nem permanecer em uma certeza que foi mal colocada. Devemos manter nossos olhos fixos no Senhor Jesus Cristo e nele confiar na certeza da salvação. Não olhe para si mesmo, suas falhas e incapacidades. Olhe para Deus. Olhe sempre para Deus. Confie nas promessas de Deus, na obra de Jesus e no testemunho do Espírito Santo para nossas vidas. Então, assim, a gente jamais pode deixar de confiar nas promessas de Deus. A Bíblia deixa bem claro para nós que não pode ter dúvida, que não pode ter presunção, que a gente tem que viver como? Segundo a vontade de Deus, seguir os caminhos de Jesus Cristo, viver como Jesus viveu. A cada situação que nos é colocada, o que a gente deveria fazer? O que a gente deve fazer? A gente deve pensar como? Pensar de que jeito? A gente tem que pensar, primeira coisa, como Jesus faria diante dessa situação, né? E tentar seguir o mais próximo de como Jesus faria. Amém? Hoje acabou aqui a nossa revista, a última lição da nossa revista, Tão Grande Salvação. A aula de número 17 encerra o nosso semestre, né?
Eu, em particular, agradeço a atenção dos amados irmãos. Espero, com a graça de Deus, ter colaborado em estar compartilhando da palavra com os irmãos, que vocês possam ter aprendido com as nossas lições, né, dos amados professores, que durante todo esse semestre puderam estar falando um pouquinho da palavra de Deus, estar ensinando um pouquinho da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui, tentando ensinar vocês, aprendendo junto com vocês. Muito obrigado por esse semestre e que vocês tenham um bom domingo debaixo da graça de Deus. E até a próxima.